em zero. Nessa parte, está falando o menor múltiplo comum. Por que menor? Porque quando a gente escreve múltiplo, o conjunto deles é infinito. Eu consigo encontrar só o menor múltiplo comum para dois números. Por exemplo, o número 2 e o número 4. Quem que é o menor múltiplo comum dos dois? Quem que está na tabuada do 2 e do 4? O 4. Então, o 4 é múltiplo de 2 e é múltiplo de 4. Então, ele é o menor comum para os dois. A vitrine de uma loja de brinquedos foi decorada com lâmpadas coloridas que acendem e apagam. Mariana e Juliano observavam as luzes do pisca-pisca e descobriram que elas seguem um padrão. As amarelas acendem a cada 2 segundos, as azuis acendem a cada 4 segundos e as verdes acendem a cada 8 segundos. Eles ficaram curiosos para saber se em algum momento as luzes acenderiam juntas. Então, quando o pisca-pisca é ligado, todas as lâmpadas acendem ao mesmo tempo. Então, esse é o instante zero. Se as lâmpadas amarelas acendem a cada 2 segundos, então quais os instantes que elas vão acender? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20 segundos e assim por diante. Esse assim por diante significa que elas vão continuar de 2 em 2. Esse assim por diante também indica que é infinito. Agora, quais segundos acenderão as azuis? O primeiro instante é o 0. As azuis acendem a cada 4 segundos. Então, eu vou fazer a minha conta de 4 em 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44. Eu poderia ficar aqui o resto do dia escrevendo os múltiplos do 4, porque eles são infinitos. Então, o que eu escrevo aqui no final? E assim por diante. Vai ter mais vezes. E as verdes? As verdes, elas acendem a cada 8 segundos. Então, 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 e assim por diante. Então, a gente vai escrever e assim por diante. Porque os múltiplos, aqui a gente está fazendo o múltiplo. Está contando de 8 em 8, de 4 em 4, de 2 em 2. Eles são infinitos. Então, a gente vai sempre fazer essa contagem para conseguir achar o número que repete para os 3. Na letra B, depois de serem ligadas, elas acenderão juntas novamente em quais instantes? Então, esses instantes juntos são os números que repetiram lá do 2 em 2, do 4 em 4 e do 8 em 8. Então, o primeiro número que repetiu nos 3 foi 8 segundos. Então, vou escrever: as luzes acenderão juntas aos 8 segundos. Depois, qual que foi o número que repetiu? Eu tenho 16, 24, e ainda vou escrever assim por diante, porque elas vão repetir essa sequência e vão ter números iguais para os 3, e elas vão acender juntas novamente. Ao escrevermos de quanto em quanto tempo as lâmpadas acendem, encontramos os múltiplos dos números 2, 4 e 8. Então, a sequência está repetida aqui. É a mesma coisa da tabuada do 2, tabuada do 4 e tabuada do 8. Quais números são múltiplos de 2, 4 e 8 simultaneamente? Simultaneamente quer dizer ao mesmo tempo. Quem que repetiu lá nas 3? O primeiro é o 0. Depois a gente vê aqui, ó, o 8 tá nas 3. Depois, quem que é? O 16 tá nas 3. Quem que é o próximo? O 24 tá nas 3 também. Se eu fosse continuar essas sequências, eu encontraria mais múltiplos. Quando um número natural é múltiplo de 2 ou mais números naturais, ele é chamado de múltiplo comum desses números. Então, o 0 é múltiplo comum dos 3 números aqui.
O 8 é múltiplo comum dos 3 números, porque ele apareceu nas três sequências de múltiplo. O 16 também é múltiplo comum. Agora, na letra D, os números da sequência que você escreveu são múltiplos comuns de quais números? Eles são múltiplos comuns do 2, do 4 e do 8, porque a gente estava fazendo a sequência dos 3 aqui. Qual é o menor múltiplo comum desses números, sem considerar o zero? Então, o menor que a gente encontrou ali foi 8. O 8 é o menor múltiplo comum, sem considerar o zero. Agora aqui, a gente vai para as atividades. Número 1. Em uma pista de corrida, 2 pessoas saem do ponto de partida exatamente no mesmo momento. Uma das pessoas completa o percurso em 3 minutos, a outra em 4. Elas só vão parar de correr quando se encontrarem novamente no ponto de partida. Depois de quanto tempo isso acontecerá? Considerando-se que elas correm em uma velocidade constante. Então, essa atividade, ela está parecida com as luzes do pisca-pisca. Então, uma pessoa, ela sai de 3 em 3 minutos. Ela completa esse percurso de 3 em 3. A outra de 4 em 4. Então, primeira coisa que a gente vai achar, os múltiplos de 3, que são 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim por diante. Eu não vou escrever e assim por diante, eu vou usar 3 pontinhos. Depois eu vou achar os múltiplos de 4, que não é nada mais é do que a tabuada do 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. E também vou escrever 3 pontinhos. Agora, eu tenho que achar os múltiplos que são comuns. Múltiplos comuns. Comuns é que apareceu aqui e aqui. Então, o primeiro comum é o 0. Depois a gente tem o 12. E depois, aqui a gente já não vai ter, porque eu não continuei. Mas se eu fosse continuar o do 3, eu teria 21, depois o 24. Então, eu vou colocar aqui, 24 seria um múltiplo comum. Posso até apagar meus pontinhos aqui e escrever para vocês. Então, o próximo seria 24, depois o 27, o 30 e 3 pontinhos. Então, eu tenho 3 múltiplos comuns que aparecem nos 2 conjuntos. Agora, o menor múltiplo comum. Então, eu vou chamar mínimo múltiplo comum, que é o MMC. Quem que é o menor? O 12. O 12, ele aparece nas 2 sequências e ele é o menor número depois do zero. Só que para a resposta a gente não vai usar o zero. A gente sempre vai usar um número que vem depois do zero. No caso aqui, é o 12. Então, como que eu vou responder agora? Depois de quanto tempo isso acontecerá, considerando-se que elas correm em uma velocidade constante? Então, acontecerá novamente depois de 12 segundos, que é o mínimo múltiplo comum. Questão número 2. Maria e João subirão uma escadaria que tem 24 degraus. Maria subirá de 2 em 2 degraus, João de 3 em 3. Eles sairão juntos do piso térreo, que é o zero. Então, vai começar lá no zero. Em quais degraus os dois pisarão juntos? Então, a Maria, ela vai ser de 2 em 2. Então, vai começar lá no zero, depois a minha contagem de 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Como eu parei no 24, por quê? Porque a escadaria tem 24 degraus. Agora, eu vou escrever do João. O João, ele vai subir de 3 em 3. Então, eu vou escrever 0, 3,
6, 9, 12, 15, 18, 21 e 24, porque a escadaria tem 24 degraus. Agora, quem que são os múltiplos comuns que apareceu aqui para Maria e para o João? Então, vamos escrever aqui. Múltiplos comuns. O 0, depois eu tenho o 6, depois eu tenho o 12, o 18 e o 24. São os números que repetem nas duas sequências. Pronto, já achei os degraus que os dois vão pisar juntos. Então, no degrau 0, que vai iniciar, no degrau 6, no 12, no 18 e no 24. Letra B. Qual é o primeiro degrau, depois de iniciada a subida da escadaria, em que os dois pisarão juntos? O primeiro degrau vai ser 6, porque eles iniciaram no 0. O próximo vai ser o 6. O outro vai ser o 12, depois 18 e o 24. Número 3. De acordo com a atividade anterior, marque X nas afirmações corretas e reescreva as incorretas. Maria e João vão pisar juntos no 17º degrau. Essa informação está errada. Por que ela está errada? Porque na hora que a gente colocou lá os múltiplos comuns, 17 não é múltiplo comum. Então, o que eu vou escrever? Eles vão pisar juntos, então pisarão juntos no 6º, 12º, 18º e 24º degrau. Esses degraus serão pisados juntos. Aqui tem que ter um tracinho embaixo da bolinha, tá? Aí no caderno vocês coloquem. Agora aqui na segunda afirmativa. Maria pisará no 24º degrau. Essa é verdadeira. Ela e o João. Então, ela vai pisar. Somente João pisará no 23º degrau. Somente o João. O João vai pisar no 23º degrau? Não. Então, essa afirmativa ela é errada. Como que eu vou fazer a correção dela? Então, João pisará. Quais os degraus que o João vai pisar? A gente contou de 3 em 3. Então, ele vai pisar o 3º, o 9º. Vamos escrever. 3º, o 9º, o 15º e o 21º degraus. E não o 23. Nesse caso aqui, só ele que vai pisar nesses degraus, porque a Maria ela vai pisar só em número par e o João vai pisar só nesses aqui. Agora aqui está perguntando da Maria. Maria pisará no 15º degrau. Maria não vai pisar no 15º, porque ela só pisa em degraus pares, porque a gente fez a contagem dela de 2 em 2. Então, vamos escrever que Maria pisará o primeiro degrau que ela vai pisar depois do 0 é o segundo. O segundo, ela vai pisar o 4º, o 8º, só ela, o João não. O 10º, aqui é os que ela vai pisar e o João não. O 14º, o 16º, o 20º e o 22º. O 24, ela vai pisar, mas o João também vai. Então, aqui é para escrever só o que ela vai pisar. E a última afirmativa, Maria pisará no 16º degrau e João não. Essa é uma afirmativa verdadeira. Então, essa a gente vai marcar. Questão número 4.
Manuel visita a Cláudia a cada 15 dias, enquanto que Rosana visita a Cláudia a cada 25 dias. Se no ano de 2019 os três estiveram juntos no dia 1 de maio, 1º de maio, qual foi a próxima data exata deste ano em que eles se encontraram? Nesse exercício, seria interessante que vocês tivessem um calendário em mãos para vocês verem. Então, aqui, a gente vai contar os dias de Manuel, que é cada 15 dias. Então, escreve aí, Manuel, é de 15 em 15, então, o primeiro dia, os múltiplos de 15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, e põe 3 pontinhos, porque aqui é infinito. Depois a gente vai escrever os múltiplos de Rosana. Ela fez as visitas de 25 em 25 dias. Então, os múltiplos de 25. 0, 25, 50, 75, 100, 125 e assim por diante. Então, põe 3 pontinhos. Agora, os dias que a Rosana fez as visitas e os dias que o Manuel fez as visitas, eles vão ter dias aqui que eles vão se encontrar. Então, basta a gente olhar na sequência do Manuel e da Rosana, qual que é o número que repetiu nas duas sequências. Então, o dia que repete ali é o menor múltiplo comum de 15 e 25, que a gente vai chamar de MMC. Menor múltiplo comum de 15 e 25 é o 75. Olha aqui, 75 repetiu nas duas sequências. Então, depois de 75 dias, que eles vão se encontrar de novo. Então, o que você vai fazer? 1º de maio mais 75 dias, que vai ser o dia do próximo encontro. Eu peço para vocês olharem no calendário, para vocês não errarem. Então, do dia 1º mais 75 dias, a gente vai ter 15 de julho de 2019, que foi o ano que o exercício propôs aqui para a gente. Questão número 5. Uma ferrovia tem 18 mil metros de extensão, ou seja, 18 quilômetros. Cada trilho mede 12 metros de comprimento e na lateral, desde o começo dessa estrada, foram colocados postes que se distanciam em 40 metros entre si. De quantos em quantos metros a união entre dois trilhos coincide com o poste? Então, se os trilhos eles se unem a cada 12 metros e um poste é colocado a cada 40 metros, a gente vai analisar quem são os múltiplos de 12 e quem que são os múltiplos de 40, porque está contando ali de 12 em 12 e de 40 em 40. Então, vamos lá. Múltiplos de 12 em 12. A gente começa lá do zero e vai contando. 12 mais 12, 24, mais 12, 36. 36 mais 12, 48. 48 mais 12, 60. 60 mais 12, 72. 72 mais 12, 84. Mais 12, 96. Mais 12, 108. Mais 12, 120. Põe 3 pontinhos, porque a sequência não tem fim. E aqui, os múltiplos de 40, porque vai contar de 40 em 40. Então, 0, 40, 80, 120, 160, 200, 240 e vai para o infinito. Então, aqui a gente já observa ali que tem um número que repetiu nos dois conjuntos. Esse número que repetiu nos dois conjuntos, ele é o múltiplo comum. Quem que é o múltiplo comum? Olhando todos aqui, quem que repetiu foi o 120. Então, MMC de 12 e 40 é 120. Ou seja, a coincidência vai acontecer de 120 em 120 metros. A última atividade desta página, a número 6, está falando assim.
Duas engrenagens funcionam juntas, tocando-se em suas extremidades. Se as peças começarem a girar, quantas voltas de cada engrenagem, no mínimo, serão necessárias para que os pontos destacados se encontrem novamente? Então, o que a gente tem que analisar? O ponto da engrenagem à direita, ele volta para a posição original a cada 6 dentes. E o ponto de engrenagem à esquerda, que é o roxinho, ele volta à posição a cada 8 espaços. Então, tem que contar quantos dentes tem essa engrenagem. Então, como há um espaço de um dente, entre um dente e outro, a gente vai ter que analisar de 8 em 8 e de 6 em 6. Então, aqui a verdinha tem 6 e a rosinha ou roxinha tem 8. Então, de 8 em 8, de 6 em 6. Então, múltiplos de 6, primeiro. Então, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Vou ter 3 pontinhos para indicar que é infinito. E os múltiplos de 8. Quais são os múltiplos de 8? 0, 8, 16, 24. Olhando assim, a gente já vê ali quem são os múltiplos comuns, né? Posso continuar escrevendo, não tem problema, mas eu já vi ali quem que é. Quem que repetiu lá nas duas sequências? Quem que é múltiplo comum? Eu sei que é o 0, o 24, o 48. Se eu continuar ali, eu vou ter mais múltiplos comuns. Só que o menor múltiplo comum é o 24. Então, como que eu vou escrever? A engrenagem esquerda, ela tem que dar quantas voltas no mínimo? E a engrenagem direita, quantas voltas no mínimo para elas poderem se encontrar? Então, você vai fazer 24 dividido por 8, que é da engrenagem da esquerda. Vai dar 3 voltas. E a engrenagem da direita, você vai fazer 24 dividido por 6, ela tem que dar 4 voltas.